O edema agudo de pulmão, né? Só para a gente ressaltar um pouquinho e ir para a próxima matéria, próximo slide, é uma síndrome clínica caracterizada pelo desequilíbrio entre pressões hidrostáticas e oncóticas. Ou seja, significa que nessa barreira aqui, ó, ou eu tenho um excesso de pressão dentro do capilar, uma hipertensão arterial crônica, aumenta a pressão lá dentro, hidrostática, aumenta a pressão dentro do vaso, o vaso para não se romper, ele vai liberar o que, pessoal? Os seus poros. Ele é um vaso porífero. Ele libera os poros. Lembra? E ao dilatar os poros, vai sair líquido do sangue para diminuir a pressão lá dentro. É igual o edema em membros, lembra? Os vasos, as artérias e as veias, elas dilatam, liberam os poros, e aí eu começo a ter edema residual na pessoa, porque está saindo líquido plasmático. Então esse líquido sai daqui e começa a preencher o alvéolo. E aí eu tenho uma deficiência na barreira. Por isso que o edema no pulmão vai desenvolver isso, tá? Essa insuficiência respiratória. Geralmente a causa pode ser cardiogênica, tá? A maioria das vezes. Então, quando vai ser a causa cardiogênica? Por exemplo, se eu tenho uma insuficiência cardíaca. Se o meu ventrículo esquerdo, por exemplo, tá? Ele tem uma deficiência sistólica, ele não consegue mandar o seu débito cardíaco, que varia de 50 a 70 ml, ele não consegue mandar o sangue para fora do coração pela artéria aorta. Está chegando o sangue no átrio esquerdo, mas a câmara cardíaca, o ventrículo esquerdo, está cheio de sangue porque ele não consegue mandar esse sangue para fora. Resultado, vai congestionar esse sangue. Está chegando muito sangue para o coração não consegue jogar para fora. Vocês concordam que vai acumular sangue lá dentro? E ao mesmo tempo vai fazer um engarrafamento de dentro do coração até chegar no pulmão de novo, pelas veias pulmonares. Então esse sangue começa a voltar, vai voltando para o pulmão, porque ele está parado, não tem para onde ele ir, vai acumulando, até que esse sangue chega aqui. E aí o sangue aqui, os arteriais capilares, começam a ficar cheios da mesma forma, aumentando a pressão hidrostática, fazendo com que haja líquido no pulmão. Então, edema pulmonar causado por problema cardiogênico, não é pressão arterial. Aí já foi um problema no coração. Disfunções ventriculares preexistentes ou o próprio infarto do miocárdio. Então, se o infarto do miocárdio é a morte do tecido cardíaco, o coração não vai ter mais aquele mesmo vigor. Se ele não tem o mesmo vigor, ele não consegue mandar sangue para fora. Vai acumular sangue, o sangue vai chegar no pulmão com pressão e vai causar edema da mesma forma. Cargas agudas de volume para o ventrículo esquerdo, estenose mitral, da válvula mitral, todas essas impedem que o sangue circule de forma normal do coração para fora. E aí, qual é o posicionamento? Se eu tenho um edema, lembra lá? O edema não vai pegar 100%, vai pegar uma parte. O que eu faço? Vou inclinar o paciente para que eu possa dividir esse edema em todos os lobos pulmonares. Porque quem mais ventila, quem mais faz hematose, é a base do pulmão. E por gravidade, a água tem de ficar onde? Na base. Então, o que eu faço? Eu inclino, distribuo um pouco esse edema, libero um pouco a base. Aí o paciente começa a respirar melhor, começa a saturar, porque eu liberei parte da base para poder fazer saturação de oxigênio, além do próprio aporte ventilatório com oxigênio, né? E aí pode ser uma máscara reinalante, por exemplo, uma máscara de Venturi e assim por diante, tá? Diuréticos, porque se ele tem edema, tem excesso de líquido, o que eu vou fazer? Fazer esse paciente ter diurese. Quanto mais xixi ele fizer, mais eu vou recrutar aquela água que estava acumulada no intestino de volta para o vaso. Porque se eu estou fazendo micção, eu estou tirando a pressão de dentro do vaso arterial. Aí começa o processo inverso. A água que saiu tende a voltar para dentro do capilar, liberando o edema pulmonar.